tarde a todos. É mais um IEP Talk promovido pela Câmara de Mecânica do Instituto de Engenharia do Paraná. Hoje teremos um assunto muito interessante, sob forma de debate, não será uma palestra, né? Será um debate em dois especialistas sobre o assunto, que é sustentabilidade e a certificação LEED, tá? Então, nós temos aí dois convidados, o Rafael Ribeiro, da Petinelli, e temos o Hilário Lacoma, da Lacoma Solution, ok? São dois especialistas nessa área. Então, em nome do presidente do IEP, o senhor Horácio Guimarães, e o nosso diretor técnico, Ferruccio Kochinski, agradecemos a presença de todos vocês nesse evento, nesse debate. Teremos o debate entre as 17 às 18 horas. Das 18 às 18h20 é a parte de perguntas, porque o debate sempre pode ter perguntas, né? Então, vocês que estão assistindo, entrem na aba QIA, que aparece no Zoom, Question and Asks, e ali dentro vocês colocam a pergunta. No final do debate, nós leremos as perguntas para o Hilário e para o Rafael, que irão responder as perguntas para vocês. Amanhã, depois do meio-dia, esse vídeo estará gravado no nosso canal do YouTube, ieparaná.org.br, nosso canal do YouTube. Temos também conosco o Giancarlo Fedalto, que é o nosso coordenador técnico da Câmara de Engenharia Mecânica do Instituto de Engenharia do Paraná. Ok? Giancarlo, apresente, então, os nossos dois debatedores. Boa tarde a todos. Hoje nós temos a participação do Hilário Lacoma, que é um administrador de empresas. Ele é especialista em gestão ambiental, principalmente em consultor de LEED e auditor internacional. Ele está desde 95 realizando projetos de instalação, certo, nessa área. E nós temos também o Rafael Savasco, que é sócio e engenheiro eletricista, especialista em gestão de energia, com larga experiência em edifícios, certo, com diferentes topografias, certo? Bem, para os dois, eu vou deixar que vocês mesmos se apresentem, façam uma boa palestra. Eu agradeço a todos. Tenham uma excelente palestra a todos. Muito obrigado. Ok, como não será palestra, será um debate, né? O nosso debate dentro da Câmara de Mecânica, né? As perguntas que serão feitas, elas terão a possibilidade de resposta e a réplica da outra parte, tá? Então, nós vamos perguntar para cada um de vocês, né, na sequência, né? O Hilário, o que é uma certificação LEED e qual o diferencial entre essa certificação e outras certificações existentes no mercado? Certo. Bom, o LEED, o significado de LEED é Leadership in Energy and Environmental Design. Tá? Numa tradução clássica, básica, seria liderança em energia e em projetos ou design, né, sustentáveis. Essa certificação ela foi criada no ano 2000 por um órgão americano, que é o USGBC, que é o United States Green Building Council. Né? É o Conselho de Edifícios Verdes dos Estados Unidos, né, numa tradução. Ela atua no Brasil desde 2006, mais ou menos. Tá? O que ela propõe? Ela propõe uma construção mais sustentável dos edifícios, reformas em geral e operação e manutenção de edifícios já existentes. Não sei se o Rafael quer fazer algum adendo, a gente pode ir falando. É isso mesmo. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Acho que o Hilário, né, já trouxe um panorama geral do que é a certificação, para quem não conhece. É uma certificação a nível mundial, principalmente mercado norte-americano, que já tem um bom tempo, tá? Um bom tempo de mercado, já está muito bem consolidada. Eu gosto de tratar a certificação LEED, ou como ela nasceu e por que ela nasceu, como a gente está acostumado a crescer e estar no primário, né? Então, desde o
prêmiozinho, a gente está acostumado a fazer boas iniciativas ou ter boas iniciativas e ganhar a sua estrelinha dourada, né? Então, ali o bom aluno, o melhor aluno, tirou um 10 na prova, a professora vai lá e ganha e dá uma estrelinha dourada. E isso acaba gerando dentro da escola, né, da sala de aula, não chega a ser uma competição, né? Mas o coleguinha do lado fala, pô, mas eu também quero ter a estrelinha dourada. Então eu vou me aplicar mais, vou estudar mais, vou desempenhar mais minhas tarefas de casa para ganhar a minha estrelinha dourada também. Quando você traz isso para o edifício, isso os norte-americanos são muito bons, né? Trazer essa competição a nível empresarial. Quando uma Coca-Cola certifica um empreendimento, a primeira coisa que acontece no mercado, principalmente nos concorrentes diretos, eu também quero ter esse selo. Então a Pepsi vai lá e certifica também. Ou a gente viu isso acontecer com a Natura. A Natura foi a primeira farmacêutica no Brasil a buscar o selo. O Boticário não quis ficar atrás. O Boticário certificou todas as fábricas dele em seguida da Natura, porque ele não queria ficar atrás. E o mais legal é quando você fala de certificação, como tem níveis, né? Então, você está falando ali de nível certificado, prata, ouro e platina. Quando a concorrente faz o nível mais baixo, você quer fazer o nível mais alto. Né? Então, uma faz prata, eu quero fazer ouro. Fez ouro, eu quero ser platino. Se fez platino, eu quero ser autossuficiente. Então, você vai galgando níveis diferentes e quem ganha, no final das contas, é a sociedade, porque são prédios mais eficientes, mais sustentáveis, e o mercado. Porque quando esse tipo de empreendimento começa a trazer a realidade de mercado, buscando equipamentos mais eficientes, buscando equipamentos melhores, o custo dessas tecnologias tende a baixar. Então, todas as pessoas que anteriormente não eram impactadas acabam sendo impactadas diretamente também, né? Uhum. Bacana. O Eu Rafael, acho... Agora, o que a gente ainda não respondeu à tua questão é a diferença entre o LEED e as outras certificações. Tá? Cada país tem uma certificação diferente. Inclusive, no Brasil, a gente tem algumas outras certificações. Tá? O GBC Brasil, que é o Green Building Council Brasil, fez uma certificação diferenciada do LEED, mas seguindo os mesmos parâmetros do LEED. Tá? Ainda no Brasil também a gente tem o Aqua, o Procel, né? O Aqua, que é derivado do HQE francês, né? da certificação HQE francês. Na Alemanha tem o DGNB, tá? Nós temos o BREEAM na Inglaterra, no Japão também tem outros. Então, cada país tem uma certificação apropriada ao seu uso, costume, entendeu? Tudo, a sua legislação, né? E o que acontece? Hoje o LEED, ela é a certificação mais reconhecida internacionalmente, né? Esse é o grande diferencial. Não vamos nem entrar na parte de custos ainda, né? Mas o grande diferencial é que ela é reconhecida mundialmente. Originalmente, né? O Rafael, só mais uma coisinha. Originalmente, o LEED foi feito, ele foi produzido, né? Ele foi elaborado por muita gente que trabalhava dentro ou para a ASHRAE, né, que é a grande organização de normas, seria o NBR, a ABNT nossa, lá nos Estados Unidos. Né? Então, muitas das pessoas que trabalharam na elaboração da certificação eram e são membros da ASHRAE, né, nos Estados Unidos. Fala, Rafael, diz aí. Não, e assim, né, acho que na hora que nós vamos trazer para outras certificações a nível nacional, e eu não vou nem falar no caso do GBC Condomínio, porque como o Hilário comentou, o LEED, ele é desenvolvido e normatizado dentro do SGBC, né, do Green Building Council dos Estados Unidos. Dentro do Brasil, a gente tem uma instituição que responde ao SGBC, que é o GBC Brasil, que por diferenças de cultura, tecnologias e acessos, desenvolveu para o mercado nacional uma ferramenta de certificação para edifícios residenciais, que é o GBC Condomínio, Casa e Condomínio, como o Hilário comentou, diferenciando, por exemplo, do LEED for Homes, que é para o mercado norte-americano. Tem vários limitantes de diferente tipo de padrão construtivo, maneira como o pessoal enxerga o mercado aqui, né, enxerga um pouco diferente. Quando a gente vai para outras certificações, então, o Procel, por exemplo, é uma certificação voltada para a eficiência energética,
pincela muito pouco a parte de água, mas é bem mais limitado. Quando você vai para o Aqua, e aí uma diferença bem grande do Aqua para o Lead, o Lead é muito mais objetivo, né? Então, não estou falando que um é melhor que o outro, né? Mas quando você vai para o Aqua, você consegue atender um mesmo requisito de maneiras diferentes, né? Então, ele é bem menos objetivo do que o Lead, abrindo, né, margem para interpretação, etc. A gente trabalha muito com o pessoal de engenharia, normalmente o pessoal gosta de ter ali preto no branco, como é que eu atinjo aquele item, e isso o Lead foi muito feliz, né? Então, estabelecer quais são as métricas, estabelecer como eu atendo aquelas métricas, qual é o objetivo de eu atender aquelas métricas, e eu buscar o atendimento, né? Então, acho que isso é muito bem delimitado ali, para você buscar o Lead, né? E óbvio, dá para buscar também o Procel, o GBC Condomínio, depende da tipologia da edificação. Coisa importante, né? O Hilário comentou da maneira como o Lead, né, a tradução, né, literal do Lead, e fica bem evidente que o Lead, ele não é só energia, né, ele trabalha também em sustentabilidade, então nós estamos falando de um grande aspecto na parte energética, mas também muito grande na parte de água, então como é que eu reduzo a minha utilização de água no edifício, como é que eu deixo a utilização de água mais eficiente, não só com metais e louças mais eficientes, com a vazão mais baixa, como é que eu direciono água num primeiro momento que seria para usos não nobres, vasos sanitários, por exemplo, ou uma irrigação, com uma água que eu não precisaria ser potabilizada, não precisaria estar usando água da Sanepar, poderia estar utilizando água da chuva, poderia estar tratando minhas águas cinzas que saem do empreendimento para utilizar para fins menos nobres, né? E não só isso, nós estamos falando de terrenos sustentáveis, né? Como é que a gente gerencia a água da chuva dentro do próprio terreno, como é que eu restauro aquele habitat que antes do empreendimento era um terreno. Então, aqui no Paraná, a gente vê muitos terrenos, por exemplo, com araucária. Né? Hoje nós temos leis a nível federal que proíbem, por exemplo, o corte desse tipo de árvore, mas como é que eu premio locais onde eu não faço o corte, onde eu realmente incentive, onde eu estou trazendo ali vegetações da Mata Atlântica natural da nossa região para realmente, né, arborizar o ambiente, entre outras, qualidade do ambiente interno. Então, parte de materiais utilizados na obra. Exato. Então, a certificação LEED ela é bem abrangente nisso, né? Então, você consegue trabalhar em várias vertentes, alguns edifícios se destacando em algumas, outros se destacando em outras, e óbvio, sempre ter os pré-requisitos mínimos para você acabar trabalhando todas elas. Ok. E, Rafael, uma pergunta. As certificações, elas costumam ser vistas como caras, mas qual o real custo da certificação de um empreendimento? Perfeito. Eu acho que essa é a pergunta que, Hilário, a pergunta com certeza que nós mais ouvimos. Vamos lá. Se a gente falasse da certificação até o final dos anos 2000, início dos anos 10, digamos assim, né? Nós estamos falando aí de um custo adicional de obra, em média, de 10%. Tá? Então, é uma média, né? O que nós estamos percebendo de uns tempos para cá? Esse custo tem baixado muito pela evolução do mercado, muito com a maneira como o pessoal está realmente entendendo como a ferramenta da simulação funciona, principalmente quando é voltada para não só a simulação energética, mas parte de materiais, como é que do ponto de inteligência, eu aplico os melhores materiais e colho os melhores benefícios possíveis. A partir de arquitetura, de orientação do prédio, de absolutamente tudo. Tudo. Então, na hora que você muda, por exemplo, um edifício de alvenaria convencional, que vou pontuar, e é importante pontuar isso, o fato de ser alvenaria convencional, do ponto de vista térmico, é muito bom. Tá? Tem uma questão de inércia térmica, massa térmica, coeficiente de fator U, né, que é basicamente o isolamento entre um ambiente e outro, né, a troca de temperatura entre ambiente externo e interno ou entre ambientes, mas o material da alvenaria convencional é muito bom. Só que o que acontece? Quando você começa a estudar alternativas, então eu vou sair da alvenaria convencional, do tijolo cerâmico ou do bloco de concreto e vou para um sistema de construção a seco, um light steel frame, um wood frame ou qualquer outra coisa do gênero. Tem alguns limiares que a gente não está acostumado a pensar. Então, a primeira coisa que nos vem à cabeça eu vou sair de um sistema que usa argamassa e o bloco de cerâmico e concreto para um sistema que usa, né, perfil metálico, placa de gesso, drywall, isolamento térmico, etc.
uma coisa A que a gente gente não não tem entra... esse costume, né? Exato, e uma coisa que não entra no costume de cálculo. usar isso. O estrutural não está acostumado a trabalhar com algo, Perfeito, né, é isso aí mesmo. no fechamento do que não seja bloco cerâmico. Qual é o impacto, por exemplo, de você em aço e concreto ou na laje de você não trabalhar com esse tipo de fechamento e trabalhar com outro, né? É esse tipo de coisa que é importante. Então, o que a gente vem vendo? De uns tempos para cá, com a evolução do mercado, a gente gosta de falar que edifícios corporativos, né? Então, a Coca-Cola vai certificar o empreendimento, o Boticário vai certificar o empreendimento, em que ele vai construir o empreendimento, vai operar ele e todo o custo é dele. Esse edifício não precisa custar mais caro. Não precisa custar mais caro para ter lead. Por quê? Ao contrário, ele pode custar, inclusive, mais barato. Exatamente. E tem alguns cases que, né, a gente pode até conversar, mas estou pensando em instalação de ar-condicionado. Hilário, quanto de máquina de ar-condicionado a gente não consegue sim, num ambiente muito bem planejado? Perfeito, E a gente tem que pensar outra coisa. O custo da certificação ele vai se diluir, inclusive, durante a operação e manutenção do edifício. Então, se a construção você vai pagar, né? Você vai pagar ela num payback de 15 anos, o prédio vai acabar funcionando por 60, 70, 80 anos. Então, aquele custo que você fala que antigamente, nos anos 2000, 2007, 2008, até 2010, que seria de até uns 10%, né, do total aquilo já não existe mais. Hoje, o que era realidade antigamente, hoje é um mito, entendeu? Hoje você pode fazer uma construção mais barata, com materiais melhores, mais eficientes, né? Incluindo a parte de ar-condicionado, incluindo a parte de iluminação, você sabe muito bem, entendeu? Incluindo toda essa parte arquitetônica e tudo, que você já... certificar um prédio sai caro. Não sai caro, não sai caro. O que é caro é você manter a tua cabeça sempre naquele quadradinho, sempre, e não sair do tijolinho básico, da telinha básica, entendeu? De fibrocimento, do que for, entendeu? Então, esse tipo de coisa aqui não pode acontecer. A gente vive num mundo diferente, a gente vive numa coisa muito moderna, e tem materiais, e tem... a gente pode gerar energia no teto de um prédio, por exemplo, não só no teto, sei lá, nas janelas, em qualquer lugar. A gente pode fazer o reaproveitamento da água de uma forma tal que aquela água cinza, ela vira potável, sabe? Então, as possibilidades são infinitas. Basta querer e ter uma mente aberta para ouvir e tentar entender o que a gente trabalha nesse meio, entendeu? Pode oferecer entendeu? E fazer um negócio muito bem feito, entendeu? Ao agrado de todo mundo, do proprietário do empreendimento, do usuário, porque isso vai fazer muito bem para ele, entendeu? Em termos de saúde mesmo, né? E, enfim, né? Tem... E né, na hora que a gente fala do custo da obra propriamente dito, isso é inversamente proporcional, por exemplo, ao estágio que você entra e começa a pensar e tomar as medidas. Perfeito. Então, um exemplo. Se eu começar a pensar essas medidas lá no estudo de massa, eu estou com um terreno, eu posso girar. Pessoal, as possibilidades são infinitas. Os custos são baixíssimos, porque é tempo de processamento, é custo de papel, é muito baixo. Agora, estou com o meu edifício de 30 pavimentos, já estou na 20ª laje, concretando a laje. Pode ter certeza, qualquer medida dali para frente vai ter custo, vai ter dor de cabeça, vai ter... É por isso que o mercado, de alguma forma, se traumatizou ou teve um nível de estresse, não foi grande, mas teve um nível de estresse com a certificação. Né? Criou-se esse preconceito com a certificação, porque entra na metade da obra e tem custo envolvido, o pessoal acha que custa mais caro. Não precisa. Né? Depende do estágio que entra, usar as ferramentas corretas, você consegue ter um custo adequado até, como o Hilário comentou, menor. Hoje, inclusive, com a versão 4, por exemplo, do LEED, você é obrigado, você não pode mais pedir a certificação de um prédio que já esteja em construção. Né? Em tese, você só pode... Né? Em tese, você só pode pedir a certificação de um prédio que ainda esteja no projeto. Exato. Isso para uma nova construção. Exatamente. Tá? Ou um bairro sustentável, né?
uma reforma, entendeu? Antes de começar a reforma, ok? Mas para uma nova construção, você tem que começar com a certificação já na fase do projeto. Eu não estou nem falando executivo. Não, concepção de projeto. Tá? É um pré-projeto. Ah. É ali que você entra, porque ali você vai começar a entrar com uma simulação energética, vai começar a fazer um estudo aprofundado, e aí vai sair barato. Aí não tem... Aqueles 10% já esquece. Não, inconcebível. Não, esquece. E, Hilário, a sustentabilidade vem impulsionando esse mercado da construção civil, né? Que novos nichos de trabalho podem surgir para esse setor? Novos nichos, vamos lá. O Hilário é um excelente exemplo de um novo nicho que nós não estamos acostumados no mercado da construção civil. Não estamos, não adianta. Não, por quê? Da parte de comissionamento? Comissionamento, com certeza. Então, comissionamento, dentro do LEED, é um pré-requisito que é obrigatório. Eu, particularmente, eu trabalho com comissionamento para o LEED desde a primeira obra certificada no Brasil, que foi aquela agência do Banco Real, entendeu? Na Raposo Tavares, que foi a primeira obra certificada no Brasil. Depois disso, eu já trabalhei com outras obras, dentre as primeiras e tal. Enfim, o que importa é o seguinte, a gente começa trabalhando com comissionamento, tendo experiência, geralmente, em uma outra área. A minha área, eu sempre trabalhei na parte de ar-condicionado, fazendo instalação, operação, manutenção e projetos. E dentro da parte de ar-condicionado, a gente mexia também alguma coisa com a parte de iluminação. Com isso, quando apareceu a oportunidade de trabalhar com o LEED, com a certificação LEED, eu comecei a me aprofundar, principalmente na parte de iluminação, né? E a parte de como, a quem já entende um pouco da certificação, falando como se fosse um cliente final, tá? E não como um agente comissionador ou como consultor. A gente precisa... O comissionamento trabalha geralmente com sistemas que consumem energia, tá? Consomem e que geram energia. Tá? Então, toda a parte de energias renováveis a gente vai atuar em cima, e toda a parte dos grandes consumidores de energia. Iluminação e ar-condicionado são os dois grandes, né? Obviamente, temos elevadores, escada rolante, motores elétricos e tal. A gente também vai atuar em cima. Esse é um grande nicho de mercado e a gente vê que tem vários concorrentes, né? Vamos dizer assim, várias pessoas que fazem comissionamento, muitas delas bastante capacitadas, e eu acho que a maioria, 100% dela, deve ser bem capacitada. E o que a gente vê é que tem algumas das pessoas que vão fazer as provas de CPMP, né? CPMP da ASHRAE, né? Isso. E eu, particularmente, eu não tenho essa diplomação, vamos dizer assim. Tá? Eu tenho só a experiência ali de ter trabalhado em obras e de 30 anos trabalhando na parte de ar-condicionado e um pouco de iluminação. Esse é um nicho interessante. A parte de consultoria também é um nicho interessante. Isso você pode, Rafael, acho que você pode falar melhor. Porque também dentro da área tem a parte da simulação energética. Exato. Computacional. É melhor, acho que você falar disso, né, Rafael? Não, essa é uma das áreas com certeza que fomentam, né? E eu acho que comissionamento e a simulação, por mais que entram em estágios diferentes, uma bem no começo e outra no decorrer para o final da obra, elas se complementam, né? E são duas ferramentas. Pode falar, Hilário. Vou te dar só um adendo. Quando você fala... Ultimamente, eu tenho começado a trabalhar nas obras desde o início também. Sim. Coisa que antes não era. Realmente, você tem razão. Antes não era. Antes como agente comissionador, você começava a trabalhar na metade da obra para o final. Sim. Hoje não. Hoje você trabalha praticamente junto com a simulação energética. A gente usa um termo na Petinelli, que a gente separa comissionamento de obra e comissionamento de projeto. Quando a gente fala de revisão de projeto, nada mais é do que o processo de comissionamento.
É adequar o projeto de acordo com as normas, de acordo com o que a gente espera, de acordo com o que o lead... Não só o lead, né? O lead é uma métrica, mas boas práticas de projeto, né? E aí, obviamente, quando vai para a obra, é a validação. E é importante a gente falar de comissionamento, porque quando eu falei do Hilário ser um excelente exemplo, é a realidade. Hoje o mercado de construção civil, se o prédio não está sendo certificado, dificilmente, eu não estou falando de grandes indústrias, mas eu estou falando de prédios imobiliários ou corporativos, dificilmente o prédio é comissionado. Tá? Ou o próprio instalador fala que comissionou o sistema, o que é um absurdo, né? A gente está falando de um conflito de interesses absurdo, o cara que instalar falar que o sistema está funcionando. E vou te dar outro adendo. Eu estou começando a ser procurado para fazer o comissionamento dos sistemas de energia do edifício que não está buscando a certificação. É exatamente isso. Então, o lead está vindo para mudar paradigmas no mercado, principalmente no Brasil, que a gente não estava acostumado. A simulação energética é a mesma coisa. Então, o que acontece? Hoje, a ferramenta de simulação possibilita uma melhor tomada de decisão do incorporador, do construtor, do proprietário, do empreendimento em alocação de recurso. Né? Então, o Hilário falou, puxa, vou investir na fachada, comissionar a fachada, quais são os sistemas? É mais barato investir em fachada ou investir em ar-condicionado? Não sei, vamos deixar a simulação falar isso para nós. Vou investir num VRF ou vou investir no split inverter? Obviamente o VRF é mais eficiente, mas será que do tamanho que eu vou colocar, a maneira como eu vou porar, é melhor ter VRF do que ter split ou água gelada? Né? Então eu não consigo tomar essa decisão. E a ferramenta de simulação energética consegue direcionar isso para nós. Direciona isso. E ajuda a tomar a decisão. E assim, é uma ferramenta. Óbvio que ainda tem o consultor, ainda tem o agente comissionador que vai falar, pessoal, vai custar mais caro na manutenção, vai custar mais caro na operação, tem que tomar cuidado com isso. Mas já é um direcionamento, coisa que a gente não tinha. E também, por exemplo, na parte no sistemas de ar-condicionado, a escolha entre um sistema e outro sistema depende também da utilização final daquele empreendimento, daquela obra, daquele prédio. Entendeu? Basicamente, eu não vou conseguir colocar um sistema VRF num laboratório farmacêutico. Tá? Mas eu consigo colocar isso num prédio comercial. Exato. E assim, então, de novo, estamos entrando nesses temas. E vou me alongar mais. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando a gente falava de tratamento de efluente, a gente estava falando de indústrias. A gente estava falando de indústria. Que ia tratar efluente porque senão ia ser multada. É isso aí. E aí agora, edifício aqui em Curitiba com tratamento de efluente que recoloca o efluente no edifício, nos vasos sanitários e mictório para reutilizar a água. Então, o próprio prédio da Pentinelli, né? O prédio, o nosso, mas no caso eu estava falando do Eurobusiness, né? Um edifício de 16 mil metros quadrados, o nosso é pequenininho, o nosso tem, comparado ao Euro, é pequeno. Não, tudo bem, mas é também... o princípio é o mesmo, exatamente. Sim, então, sim. É essa difusão, é esse novo nicho de mercado que está entrando, que daqui a pouco a pessoa não precisa mais certificar. Mas eu quero ter um prédio que vai tratar água ou vai tratar todo o esgoto. Eu vejo valor nisso, tanto financeiro quanto social. O que a gente fala aqui, no geral, quando a gente fala de LEED, isso pode ser utilizado dentro de uma residência. Entendeu? A parte de economia de energia, economia no uso de água, tudo isso pode ser tratado dentro de uma residência, onde você vai ter... Imagina você morar numa casa que você não paga luz, que você não consome água. Entendeu? Porque você está gerando a tua própria energia e você trata a tua própria água. Entendeu? Isso aí é utopia? Não, tem gente que faz. O próprio escritório da Pentinelli faz isso. Entendeu? Tem outros prédios por aí também, espalhados no Brasil, principalmente na região sul do Brasil, que fazem isso muito bem. Entendeu? Então, trabalho para muita gente para poder desenvolver esses nichos aí diferentes. Alguns nichos é possível desenvolver. Nossa, sim. Se você for analisar a parte de simulação energética, são poucas pessoas no Brasil que fazem isso. E é engraçado, porque todo projetista de ar-condicionado, de sistemas de ar-condicionado, ele sabe fazer essa simulação energética muito bem, mas não aproveita esse conhecimento que tem. Exato. E aí o nosso medo é na hora que vai fazer o comissionamento de projeto, o projeto está sobredimensionado, está faltando isso, está faltando aquilo. Aí uma série de problemas que a ferramenta de simulação apontaria. Isso, é isso aí.
Verdade. Legal. Rafael, como é que as novas tecnologias podem auxiliar na questão da confiabilidade no selo de certificação sustentável? Poxa vida, vamos lá. Acho que quando a gente fala de novas tecnologias, é muito fácil pensar em algumas delas, né? Eu vou entrar em sistema elétrico de novo, mas depois eu vou dar um exemplo de construtivo. Eu acho que fica muito fácil para a gente pensar, né? VRF ou LED. O LED está muito mais palpável para nós aqui do que o próprio VRF, mas você vai pensar numa iluminação LED, é óbvio, estou saindo de uma lâmpada de 15 para uma lâmpada de 9 watts. É claro o benefício, é claro a confiabilidade do sistema, né? E quando você vai para um LED, que o LED não exige que seja LED, mas como ele exige uma eficiência Como no sistema não de exige iluminação... VRF também. Exatamente. Um sistema VRF. Você tende a ir para os ambientes, para um sistema mais eficiente, porque a certificação não preza uma tecnologia, ela preza pela eficiência do prédio. Exato, isso. Né? Então, acho que aí uma maneira da gente até sair um pouquinho de sistemas, falar de sistema construtivo. Quando você faz um edifício que consome menos energia, porque você mudou o padrão construtivo do seu prédio, e ali está um selo garantindo, é basicamente uma garantia que aquele edifício foi pensado, foi concebido, foi elaborado com as melhores práticas né, das normas. O Hilário comentou da ASHRAE, tem algumas outras normas que o LEED se embasa para falar de outros temas, né? Uhum. É um selo garantindo que eu estou mudando meu padrão construtivo, mas o ambiente que eu estou entregando para o usuário final, né, o fechamento, o impacto de conforto, o impacto em desempenho acústico, térmico, lumínico, o custo de energia desse empreendimento está ou igual ou mais baixo. E provavelmente o custo para eu fazer aquele empreendimento foi mais baixo, com uma pegada de carbono mais baixa, com uma geração de resíduos muito mais baixa. Né? Então, hoje a ideia da certificação se apoia justamente nisso, né? De como é que eu consigo trazer novas tecnologias, melhorar o meu sistema construtivo, meus edifícios que estão saindo, sem impactar diretamente o custo ou o usuário final em questão monetária, e pensando lá na frente, né? Não impactando o meio ambiente, diminuindo o consumo de água, diminuindo o consumo, geração de resíduos, etc. Antigamente, quando a gente fala antigamente, pô, de 2000 para cá, né? Vamos lá, em 2010, o custo da energia fotovoltaica era um absurdo. Para você fazer a geração desse custo, as placas, os inversores e tudo isso, era muito caro. Hoje está ridiculamente barato. Então, é uma nova tecnologia. Você tem eólica também, geração eólica, você tem, enfim, né? Tudo que a gente acaba pensando para uma construção sustentável acaba sempre caindo depois, no final, na questão de custos e na questão da própria eficiência daquele produto, daquele sistema. Quando a gente fala em VRF, como é que é? O sistema de ar-condicionado VRF é de refrigerante, né? Do gás refrigerante variável, né? Volume de refrigerante variável. A gente está falando num sistema de expansão direta, e assim como ele tem o outro sistema de split, de inverter, né? O sistema a gente chamava antigamente era o rabo quente, né? Que era um self-contained, né? Que ele vinha o evaporador e o condensador na própria máquina. A gente chamava isso de rabo quente, mas também tem o outro que eram as grandes máquinas de ar-condicionado, eram separadas, né? O evaporador ficava dentro da sala, o condensador do lado de fora. A interligação entre os dois é a mesma coisa que tem hoje, a interligação com de cobre, gás, refrigerante e a parte elétrica. Esse tipo de coisa, hoje, o VRF, ele mudou como nova tecnologia por causa desse fluido refrigerante que era variável e onde você pode colocar várias unidades evaporadoras com um único condensador,
Coisa que antigamente, e aí eu te falo já há mais de 15 anos, talvez uns 20 anos, não existia. Isso foi uma invenção japonesa e os caras se deram muito bem. E as primeiras versões do LEED nem consideravam a utilização desse tipo de sistema. Esse tipo de sistema ele veio a ser considerado, se não me engano, a partir da versão 3, é isso? Exatamente. De Já tinha 2009, uma, é isso? exato, de 2009. Já tinha uma métrica Tá. para a parte de VRF. Que antes o LEED ignorava completamente o fato de ser uma tecnologia japonesa que não existia nos Estados Unidos. Entendeu? Exatamente. E aí, acho que é isso. Legal. Hilário, quais as maneiras que o governo pode utilizar para incentivar a prática de construções sustentáveis? Olha, hoje a gente tem algumas prefeituras, por exemplo, e elas dão incentivos, por exemplo, no pagamento de IPTU, geralmente no pagamento de IPTU, para aquela construção, aquela residência, enfim, que tenha alguma pegada sustentável. Tá? Eu posso te falar se não me engano, sei que em Fortaleza tem esses incentivos. Eu não lembro agora do governo federal. Eu lembro do governo federal que eles tinham todas as novas unidades do Exército, se não me engano, todos os novos prédios que o Exército vai construir ou vai reformar, eles têm que ter uma certificação. Se não me engano, tem que ser a certificação LEED, né? Aí o Rafael acho que pode responder melhor. Mas tem várias prefeituras espalhadas no Brasil, em vários estados, eles incentivam essa prática. Né? Se você for reformar, se você for construir uma casa nova e você tiver uma pegada sustentável nela, através de um selo LEED ou de um selo GBC Casa, ou de o Procel tem, se não me engano, no Minha Casa Minha Vida. Tem o processo, né? Você é obrigado a ter o selo do Procel se você quer fazer a construção de um prédio, né, como incorporador do Minha Casa Minha Vida, do projeto eu não sei se precisa ser o Procel, eu já vi que você tem acesso a linhas de crédito melhores. Eu vou dar um exemplo. A Caixa Econômica tem o selo Casa Azul da Caixa. Casa Azul, isso. Casa Azul da Caixa, que possibilita uma linha de crédito muito diferenciada para o empreendimento. Isso. É isso aí. Mas o IPTU verde, acho que é uma realidade em algumas prefeituras já, né? Então, você certificar o empreendimento e ter um desconto no seu IPTU, ter um acesso a um valor mais baixo, é uma excelente iniciativa. Essa questão do governo federal, Hilário, na verdade, essa é uma lei, já faz um tempo essa lei, se não me falha a memória, tem 6 ou 7 anos já. E é uma lei para todos os edifícios públicos, todos, não só o Exército. O Exército acho que deve ter uma lei, mas todo edifício público deveria ser certificado. Eu lembro aqui dos prédios do SESC aqui no interior do estado de São Paulo e na capital também, todos eles têm que ter o LEED. E aí é uma premissa que varia muito de instituição para instituição. A gente fez, algum tempo atrás, o edifício da PRF no Rio de Janeiro. É um edifício que buscou certificação Procel, né? Então lá sim, né, eles buscaram justamente porque vinha de uma lei federal, obviamente, ver valor, etc. E aqui, né, não só a via de leis, vou dar um exemplo bem claro para vocês, que não precisa ser uma lei, pode ser, na verdade, a desburocratização de uma lei. Hoje em Curitiba, ou em qualquer, eu não sei como é que funciona nos outros locais, eu sei que essa é uma realidade aqui no nosso mercado. Se eu tenho um edifício e no meu último pavimento, por exemplo, eu tenho uma área aberta. Normalmente as construtoras usam isso, né? Entregam um terraço na tua cobertura, no teu último apartamento, e essa área aberta não conta como área computável porque é uma área externa, né? Mas ele entra ele é fornecido para o último apartamento, etc. Só que se a construtora fechar e cobrir essa área com qualquer tipo de cobertura possível, a prefeitura considera essa área como área computável, impacta no seu IPTU, impacta na sua área construída. Existe uma lei tramitando aqui em Curitiba, até o prefeito Rafael Greca já se tornou um entusiasta da lei,
que se a cobertura desse tipo de local for com módulos fotovoltaicos não estanques, então você não fecha o módulo um no outro, estanque, deixa ele estanque, você deixa aquela fresta, porque normalmente o módulo fotovoltaico ele tem uma fresta de uns 1 centímetro, 2 centímetros entre cada módulo. Se você trabalhar com cobertura de módulos fotovoltaicos não estanques, sem cobertura, de modo que se a água cair, ela vai continuar caindo, esse tipo de área não deveria ser contabilizada como área computável, né, impactando no seu IPTU, né, deixando o teu edifício com área construída muito mais cara. Essa é uma iniciativa brilhante, tem zero impacto no sentido de criar uma lei, na verdade, ali você está desburocratizando um sistema, então, a construtoras que estão fazendo edifícios e tudo mais, lá no último empreendimento, uma forma de até incentivar o pessoal a cobrir com painel fotovoltaico, né, gerar mais energia e diminuir o impacto na rede elétrica, né, melhorando de N maneiras o sistema de distribuição energética. Lembrando que, Rafael, por exemplo... já uso LED e VRF. Por que devo certificar meu edifício? Olha, essa é uma pergunta engraçada, porque isso normalmente nós recebemos esse tipo de pergunta numa primeira conversa, né, com o pessoal que não entende certificação. O que acontece? Hoje no mercado tem um termo, tá, que veio vindo ele foi criado não há um tempo atrás, mas a gente vê ele acontecendo recorrentemente, que é o chamado greenwashing, né? Basicamente aquele pessoal que se diz sustentável porque fez uma coisa ou outra, mas no fim a gente sabe que é um edifício... Na verdade, né, ele pintou o telhado de branco, acha que é um negócio... eu sou sustentável. Ou o cara colocou 4 módulos fotovoltaicos e eu sou sustentável porque eu coloquei. Não é assim que funciona. A sustentabilidade é muito maior que isso. Óbvio, não estou discriminando a iniciativa. Pô, o cara querer colocar o seu painel, querer pintar o seu telhado de branco, colocar um sistema de iluminação válido, LED. Né? Uma coisa que também é válida. válido. Sim. Só que a sustentabilidade é muito maior do que isso, né? Eu acho que início a certificação LEED é muito feliz, né, de normatizar isso. Então, pessoal, para você ser considerado certificado LEED, né, então ter um selo de sustentabilidade, você tem que seguir alguns pré-requisitos. Não é só instalar equipamento. Eu estou falando de obra, eu estou falando de geração de resíduos, eu estou falando de diminuição no consumo de água, consumo energético, estou falando de ambientes com qualidade ambiental, né, confortáveis. Então, é muito maior que isso. Gera um pouquinho de medo essa questão do eu fiz isso, eu sou sustentável, eu fiz aquilo, eu sou sustentável. É bem questionável. A gente usa o exemplo de um edifício que consome muito mais energia por metro quadrado do que ele deveria e coloca meia dúzia de painel fotovoltaico. É muito mais barato, a pegada de carbono é muito menor. Na verdade, ela é inexistente se ele diminuir o consumo de energia em 10% do que colocar painel fotovoltaico. Esse negócio está vindo da China. De novo, nós adoramos o sistema de geração de energia fotovoltaico, só que existem maneiras mais inteligentes, mais baratas, de menor impacto ambiental, de reduzir o consumo do edifício do que simplesmente colocar painel fotovoltaico. E não é o fato somente de você mudar uma lâmpada por um LED, por exemplo, que você vai, né, na tua residência, na tua indústria, no teu escritório, não é simplesmente o fato de você mudar o tipo de lâmpada e colocar um LED, você vai falar assim, não, agora eu sou entendeu? O meu escritório é sustentável. Não é isso. Não é a mesma coisa de colocar um sistema VRF num outro sistema antigo de água gelada, por exemplo, entendeu? De você colocar e falar assim, não, agora eu tenho VRF, tenho um LED na iluminação, agora sou um cara sustentável, responsável. Não é isso. Entendeu? E isso independe de você certificar ou não certificar o teu negócio. Entendeu? São coisas diferentes. Olha, você está querendo economizar energia de um lado, mas você está gastando energia do outro e às vezes o que você está fazendo não compensa. Deixa do jeito que está. Então, tudo é uma questão de você estudar caso a caso, entendeu? Vamos dizer assim, o teu problema e encontrar uma solução adequada para ele. Olha, então tá. Então, se você simplesmente mudar de uma coisa por outra, você acha que está economizando, a resposta já é basicamente não. Né? Então, é isso. E, Hilário, como é que a operação do edifício pode afetar
as estratégias de eficiência energética que foram previstas na fase do projeto? Não, ela afeta 100% a operação. A partir do momento que você já planeja, já projeta um edifício para ele ser sustentável, a tua operação também, obrigatoriamente, também tem que ser a operação e a manutenção dele. Entendeu? Então, é tudo uma cadeia que vai se juntando de trabalhos que devem ser feitos, não somente na construção do edifício. Tá? O trabalho vai até o fim da vida útil daquele edifício. De você conseguir manter aquele edifício naquelas características iniciais. Isso é uma coisa que o comissionamento faz, de manter nas características originais que o proprietário, que o incorporador, ele estava pensando. Eu quero um prédio sustentável, mas eu quero construir um prédio sustentável ou eu quero que ele seja sustentável a partir do momento que eu construo em diante? Porque esse é o grande benefício. Entendeu? Para a gente e para as gerações futuras. Exato, e é engraçado porque a gente usa uma comparação de você pegar um carro de Fórmula 1 e colocar na mão de um cara que não tem carteira de habilitação. Tá? Você fazer um edifício sustentável, conceber esse edifício e largar a operação dele numa pessoa que, né, ou uma equipe que não vê valor ou opera de qualquer jeito, é exatamente isso que acontece. E o comissionamento, a medição e verificação do empreendimento é extremamente importante. Um exemplo que nós temos bem claro, teve um empreendimento que nós certificamos, foi a Creche Assis, em Florianópolis. Ela é um prédio zero energia, gera toda a energia que consome, várias medidas de eficiência, telhado branco, acesso à iluminação natural nos ambientes. Então, eu não estou falando só de economia de iluminação, eu estou falando de bem-estar das crianças que estão ali dentro, tendo acesso à iluminação natural, materiais com conteúdo reciclado, reuso de água na irrigação, enfim. É um prédio nível Platinum, né? Foi o mais alto nível de certificação LEED. Durante um ano, a gente acompanha o consumo de energia do edifício e no final do primeiro ano, o edifício estava consumindo o dobro da energia que era para ele consumir. O dobro. Tá? E foi um edifício concebido para ser zero energia. E aí a gente começa a investigar e começa a entender, simples, a operação do edifício, o sistema de iluminação externa ficava ligado das 18 da noite até as 7 da manhã. O prédio tinha varais, né? Então, como é uma creche, então tem que ficar lavando roupa a toalha de mesa. Às vezes tem criança que toma banho na creche, então tem que lavar a roupa, lavar a toalha dessa criança. Enfim, próprio pano de pia, etc., pano de chão. E o pessoal da manutenção da operação do edifício usava uma secadora para secar roupa. Em Florianópolis, né? Então, mesmo em meses mais quentes, que chovem pouco, o pessoal estava usando a secadora. Por quê? Porque tem um sistema de geração de energia que gera toda a energia do empreendimento. Não é assim, né? Então, você faz um estudo, você faz uma concepção de projeto pensando em algumas premissas. Quando essas premissas não são efetivadas, então você está com um sistema de iluminação consumindo muito mais, está com um sistema e aí equipamentos, né, secagem de roupa e etc., consumindo muito mais, muda as premissas, tem que mudar o output. Não é mais um sistema de X, é um sistema 2X. Né? Importante, eu vou colocar aqui um parágrafo extremamente importante. Quando a gente fala de sustentabilidade, eficiência energética, eficiência no uso da água, a gente nunca abre mão de conforto em prol da eficiência. A gente sempre tem que buscar sempre primeiro o conforto, depois a eficiência. Nesse caso, eu não estou falando para a pessoa não usar a secadora, não estou falando para a pessoa não utilizar o sistema de iluminação externo, eu estou falando para ele ser utilizado com parcimônia. Né? Preciso secar uma roupa e não tem sol, usa secadora. Preciso secar uma roupa e tem sol, poxa, foi projetado um varal, né, utilizar uma secagem natural de roupa para justamente diminuir o consumo do edifício de energia do prédio e diminuir o meu impacto no sistema de geração, né? Não precisa de um sistema de geração tão grande. Então, a operação do edifício está diretamente relacionada com as estratégias. Se o edifício não for muito bem operado, toda a estratégia, toda a concepção do projeto vai por água abaixo, a ponto do edifício, algumas vezes, consumir mais energia do que um projeto interessante convencional. Essa colocação, Rafael, porque como promover, porque você falou das pessoas, obviamente, né,
das prioridades, antes da questão de eficiência, tem pessoas que querem utilizar o sistema. Como é que você vai promover hábito sustentável nesse pessoal, nesses habitantes dos edifícios certificados? Poxa, aí é um conjunto de formas, né? Eu acho que o mais importante... Pode falar. Rafael, antes de você falar, eu quero dar o depoimento de um edifício que eu comissionei, que aconteceu exatamente o inverso do caso da escola em Florianópolis. Era um edifício bastante grande que eu comissionei. Eu não quero falar qual é, porque é bastante conhecido, tá? Mas eles tinham um custo de energia, na época da certificação, quando certificou, de R$400 mil por mês. Tá? Logo após a certificação, a gente fez um trabalho sem pedir a certificação de operação e manutenção, mas a gente fez um trabalho junto com o pessoal que trabalhava lá, ainda trabalha lá, inclusive, e esse custo, em um ano, ele baixou para algo em torno entre 70 a 80 mil reais por mês de energia, no custo de energia elétrica. Foram feitas mudanças drásticas, tá? No consumo de ar-condicionado e no consumo de iluminação desse prédio. Mas que tipo de modificação drástica que houve? Modificação drástica? Modificação de, por exemplo, circuitos de iluminação de serem cortados, tá? De simplesmente o pessoal tirar as luminárias porque era um excesso absurdo de iluminação, tá? E sem mexer no conforto e no bem-estar do usuário. Tá? Tudo isso, principalmente na parte de iluminação. Na parte de ar-condicionado, ela era mais simples de fazer, porque ele tinha horários bem definidos de operação. Né? Então, a gente fazia, através do BMS, né, da programação, a gente fazia a programação de ligar e desligar os equipamentos e tudo. Tá? Mas depois e aí eles entrou na cabeça deles de comprarem energia no Mercado Livre. Um ano após essa compra de energia no Mercado Livre e eles terem feito a substituição da iluminação por lâmpadas LED, a conta de energia era zero. Em 2 anos, de R$400 mil para zero. Hoje, eu não tenho contato com esse pessoal há 1 ano e meio, 2 anos. Então, hoje eu não sei como é que está. Se voltou a ter algum consumo extra, alguma coisa assim. Mas foi um caso que o pessoal, entendeu? A gente conseguiu fazer um trabalho super bem feito deles. Eles basicamente zeraram a conta de energia e fizeram um negócio muito bem feito. Bacana. E aí fica para o Rafael, como é que vamos promover hábitos sustentáveis de todo esse pessoal, esses habitantes, esse pessoal que vive nesses edifícios certificados? Show de bola. Eu acho que pega o gancho bem da creche nesse caso, porque acontece o seguinte, não adianta, quando a gente fala de edifício certificado, operação, o pessoal que está ali dentro, ele tem que ser treinado. Tá? E quando eu digo treinado, não obviamente a equipe de manutenção tem que ser treinada para a tecnologia que está envolvida, mas eu estou falando exclusivamente do pessoal de operação. É o pessoal do administrativo, é o pessoal do financeiro, é o pessoal da engenharia, é o pessoal da diretoria. O pessoal tem que saber o que foi concebido, como é que aquele edifício opera, por que ele é certificado, o que ele busca com a certificação, o que a certificação está entregando para aquele empreendimento e para a sociedade. Né? Então, isso é um trabalho de consciência. Então, e aí pode alinhar alguns pontos. A gente tem algumas certificações hoje que não falam só de sustentabilidade, falam principalmente de conforto e bem-estar dos usuários nos empreendimentos. Então, um exemplo básico, incentivar o uso de escada. Quando você incentiva o uso de escada, a pessoa está fazendo 2 benefícios, não está utilizando a energia elétrica do elevador e está fazendo um bem para a saúde, fazendo um exercício,
por mais que seja muito pouco, descer e subir escada. E óbvio, eu não estou falando de uma pessoa que trabalha no 20º pavimento, descer de escada, né? Acho que, como eu falei, o conforto ainda é a primeira coisa antes da eficiência energética. Mas eu estou numa reunião que é no 1º, 2º pavimento, poxa, vamos da escada. Ou incentiva o uso da escada, não obriga. Acho que esse é importante. Não é obrigar, é incentivar e é conscientizar. Pessoal, vamos usar a escada? Não, quero de elevador. Bom, vai de elevador, acho que não é um problema. Mas, né, usar a escada é sempre um bom hábito. A gente falou da creche Assis, né? Eu acho que esse é importante, porque depois que a gente faz as medições e entende o comportamento do edifício, a gente senta com o pessoal e fala, pessoal, vamos entender, né? E aí tem algumas histórias até engraçadas. Na hora que vai para secadora de roupa, a moça fala, mas tem painel fotovoltaico que gera? Não é assim que funciona, é assado, o sistema foi projetado para isso e não para isso, etc. E aí a gente consegue entender, trocar uma ideia e tá usando o varal. No caso da iluminação externa, como é uma creche, tem segurança, etc., a gente foi falar com o segurança da creche, né? Com o pessoal que faz a segurança ali, a ronda. E aí a gente perguntou, mas foi você que pediu para ficar toda a iluminação ligada? Ele falou, não, eu até não quero, porque como eu faço ronda e a camisa do cara era laranja, amarela, eu fico à mostra, é do lado do morro em Florianópolis, né? Então, eu fico à mostra aqui, eu fico muito em destaque, tudo iluminado. Ele até preferia que não fosse. E ali tem iluminação pública em volta, então você consegue desligar toda a iluminação da creche e ser parcialmente iluminado só com a iluminação pública. O benefício é duplo, é a segurança do pessoal que faz a ronda e a economia de energia. E tem outras maneiras, né, de você promover. Então, em sistemas bancários é muito comum, né? Você tem, não chega a ser competição, mas sempre tem as agências que vendem mais produtos, ou a agência que abre mais conta, ou que dá mais empréstimo, e aí no final do ano as melhores são premiadas. Por que não é colocado eficiência energética entre agências bancárias, ou escolas, né, universidades, entre campos universitários? Qual é o campus universitário mais eficiente? E aí, daqui a pouco, 10%, 15% da economia daquele edifício é revertido em uma viagem para o gestor ou um benefício para a própria escola. Mais acho que isso é bolsa de importante. estudo. Exato, acho que fica palpável, né? Fica palpável isso. Eu acho que com treinamento, conscientização, na verdade, assim, placa no lugar. Né? Placa no lugar, tipo, jogue o lixo no lixo. Mais ou menos é isso. E aí você martelar o usuário. Quando eu digo usuário, é o pessoal que usa a construção, o pessoal que opera e mantém, né, a construção. Martela todo santo dia, olha, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer. Até que vira uma questão de costume. Quando esse pessoal, quando essa construção, quando essa obra recebe um visitante, ele já tem uma abordagem diferente em cima do visitante. Já vai introduzi-lo olha, esse prédio não é como qualquer outro. Esse prédio, nós funcionamos assim, você tem que seguir essas regras. Exato. Tem alguns prédios que aí já fazem isso. Tem alguns, né? Tem gente aí por aí espalhada. Aí que já... E a questão de hábito, né, Hilário? Aí você está na realidade de São Paulo, eu conheço a nossa realidade aqui em Curitiba. Mas há, não sei, 20 anos atrás, 15 talvez, a Moura, Giancarlo, se a gente chegasse e falasse, pessoal, tem que separar o lixo em orgânico e seco. É resistência? Para quê? Hoje é simplesmente um absurdo você chegar numa residência e o cara largar a caixa de leite junto com as cascas de ovo. Você já pensa, cara, não tem lógica um negócio desse. Então é questão de hábito, até formar o hábito tem que estar ali educando. Você vê, a gente pode até fazer uma comparação com, por exemplo, a indústria petroquímica. Quando você entra numa indústria petroquímica, uma Petrobras, por exemplo, da vida, antes de você trabalhar, você vai fazer uma integração. Essa integração, dependendo do trabalho que você vai fazer lá dentro, ela demora 1 hora, 2 horas, dia inteiro ou 15 dias. Tá? Dependendo do trabalho que você vai fazer.
Eu acho que com um treinamento, basicamente é um treinamento de segurança, um treinamento de utilização, tal. Por exemplo, é engraçado, eu sempre comento a mesma coisa. Uma vez eu fui fazer uma integração na Petrobras e os caras falaram assim: você está vendo essa escada? Tô vendo. Você está vendo o corrimão? Tô vendo. Sabe para que serve o corrimão? Eu falei: não, fala para mim, né? É para você segurar quando você sobe e quando você desce, tá? E se eu não segurar, se eu não segurar o corrimão quando eu subir ou quando eu descer, vai ter alguém no meu lado e o cara vai chiar comigo, entendeu? Então entendeu? Ele vai te mandar embora dentro do prédio. Ele tem o poder de fazer isso. Eu acho que aí, não de colocar como é que chama? Uma pena em cima daquela pessoa que não, mas conscientizar diariamente o dia inteiro de que, entendeu? Você tem que fazer dessa forma, né? Acho que é mais ou Legal. menos. Hilário, quais são as principais qualidades que os usuários relatam entre um edifício certificado em relação ao edifício convencional? Você tem os benefícios de um prédio, você tem benefícios econômicos, tá? Você tem benefícios ambientais, e você tem benefícios... Eu não lembro agora. Sociais. Exatamente. Exatamente. É o que nós estamos falando até agora, né? Exato. O benefício econômico, eu acho que é o mais, vamos dizer assim, não é o mais palpável, porque na verdade todos eles são entrelaçados, né? Mas o benefício econômico é, em primeiro lugar, nos teus custos da conta do boleto que vem todo mês, tá? Você pode ter um boleto mais barato na tua conta de energia, na tua conta de água. Além disso, você tem como é que chama? O usuário daquele teu produto vai se sentir melhor. Então, a produtividade dele vai aumentar. Isso entra no benefício ambiental, né? Isso, ambiental interno. Quando a gente fala de ambiental... Ele vai se sentir bem e vai produzir mais. Tá. Então, você tem a parte de saúde e o ambiental, né? Mas você tem aumento no valor comercial daquele teu imóvel, por exemplo. Entendeu? Você tem... Nossa, Rafael, por favor, me ajude, porque eu acho que, são vamos inúmeros. Acho que os usuários, assim, obviamente, aí quando a gente fala do operador do edifício, do proprietário, o Hilário colocou, né, benefícios financeiros, então o prédio vai, obviamente, ser mais barato, a operação é mais barata, tem um ganho de diferenciação no produto do edifício, né? Então você compara ele, o fato dele ter um selo LEED, ele é um produto diferenciado a um outro produto convencional. Do ponto de vista ambiental, olhando para dentro do empreendimento, é como o Hilário colocou. É um ambiente mais confortável, termicamente, acusticamente, parte de lumínica. Então, o usuário se sente melhor, ele está muito menos propenso a ter um problema, doença, estresse, é um ambiente muito mais voltado para ele, né? Então ele se sente muito mais confortável, aumenta a produtividade, diminui, por exemplo, o fato dele ter que sair por estar doente, porque o vírus da gripe, eu não vou nem falar Covid, mas eu vou falar o vírus da gripe circulou no ambiente ali, porque a sala, o escritório não tinha renovação de ar. Isso é uma premissa básica da certificação. Tem que ter renovação de ar. Um edifício concebido, LEED, né, de novo, não necessariamente um edifício com renovação de ar é LEED, mas todo edifício LEED tem que ter renovação de ar no ambiente. Então, o fato de ter renovação de ar possibilita a entrada do ar, o ar externo, renova aquele ar ali, então o cara não tem sonolência, não tem dor de cabeça, diminui a geração, né? CO2, né? CO2, então a pessoa não está ali ficando exposta a patógenos, e obviamente tem um impacto ambiental externo, então a minha obra gerou menos resíduos, a minha obra contribui para a diminuição dos gases de efeito estufa,
e social, né? Quando você fala num edifício que está pensando nas gerações futuras, está pensando como é que eu vou ser impactado, vou impactar positivamente o meio ambiente para diminuir a minha pegada de carbono, você está pensando nas próximas gerações, nos seus filhos, nos seus netos, nos filhos dos seus netos, e está, né, tentando trazer isso para a realidade. Na hora que eu trago materiais, que a gente diz materiais regionais, então fomentando a indústria local, né? Então eu não estou trazendo um mármore da Suécia. Da Itália. Exato, estou trazendo um granito aqui de Ponta Grossa, né? Que é aqui do lado. Então, é isso que eu quero. Quando você traz esse tipo de material a Curitiba muito mais próximo, tem alguns impactos. O transporte é mais barato, o impacto em CO2 é mais barato. Eu estou fomentando a indústria local, então economia local, a economia local está sendo desenvolvida, o impacto social é muito grande. Né? Eu acho que esse tipo de impacto tem ainda qualidade também para os usuários, né? a própria conscientização do usuário, entendeu? E do visitante no prédio, que era alguma das coisas que a gente falou na questão anterior, entendeu? Essa parte de ficar martelando a pessoa, entendeu? E isso daí acaba entrando na cabeça da pessoa e acaba sendo um negócio natural. Tá? É um benefício para todo mundo. Eu tirei aqui o meu som por causa do barulho externo. E a última pergunta aí, Rafael, que é o fechamento com chave de ouro desse brilhante debate entre vocês dois, especialistas da área, como tornar a imensa maioria das edificações antigas, que é o que nós moramos, às vezes apartamentos e prédios de 30, 40 anos, né? Sem um planejamento sustentável, um modelo ideal e atual. Como fazer esse milagre? Rapaz, vamos lá. Esse é um dos grandes desafios do mercado da sustentabilidade, né? Hoje. Um grande mercado. É um mercado gigantesco. Não, ele é inacreditável. Ele é muito maior do que o mercado de prédios novos. Ele é muito maior. Um dos grandes desafios é a gente entender o que é a sustentabilidade, né? Então, e onde eu consigo agregar nesse tipo de edificação, né? Então, a gente fala muito em retrofits, né? A gente tem um case em Biguaçu, né? Não só a Biguaçu agora, estendeu a Pissarras, a Tijucas, que é o case da Univale, que foi exatamente isso. Nós estávamos falando de um prédio de 30, 40 anos, nunca passou por uma reforma. E como é que eu agrego sustentabilidade nesse tipo de edifício, né? E aqui, de novo, eu não estou falando de certificar o empreendimento, eu estou falando de deixar o edifício sustentável. Então, saber aonde eu vou alocar meus recursos, aonde eu vou ter o maior impacto. Lá, por exemplo, a gente não utilizou VRF, não fazia sentido colocar VRF. Toda a infra de ar-condicionado já estava instalada. Então, algumas máquinas trabalhando com uma capacidade abaixo por falta de manutenção, porque queimaram, porque foram para manutenção e voltaram não tão boas. Sistema de iluminação sujo. Exato. Sistema de iluminação totalmente defasado, Então, reator queimado. E eu tô falando, exato, e sistema de iluminação de 10 anos atrás. Sim. Então, trazer isso, entender as novas tecnologias para aplicar no empreendimento é muito válido. Além disso, a gente comentou da simulação energética lá em cima, entender a ferramenta de simulação para a tomada de decisão. Tem uma escola em Porto Alegre que, por uma questão de influência dos pais, porque os filhos, a escola em Porto Alegre não tinha ar-condicionado, os filhos chegavam em casa e reclamavam de não quero estudar mais naquela escola porque está muito quente, né? Então a sala de aula estava desconfortável para a criança. Primeira coisa que subiu na cabeça da diretora foi: vou ter que colocar ar-condicionado, mas eu vou ter um problema, né? Porque se os pais estão ameaçando tirar essas crianças daqui, eu coloco ar-condicionado, eu não consigo passar isso para a mensalidade. Qual é o impacto que eu vou ter? Então a gente foi feito um estudo, né, de qual seria o consumo, qual é o impacto. E aí você pensa em N alternativas. Vou dar um exemplo. Qualquer local que a gente vai hoje, que tem ar-condicionado, o set point é normalmente 24, 23, até 22 graus, por causa do nosso vestuário, né? Então, o pessoal usa terno, usa gravata, é um vestuário mais pesado, exige uma carga, uma temperatura do ambiente mais baixa para a pessoa ficar confortável.
Quando a gente vai para uma escola, as crianças vão ficar de bermuda e camiseta. Conforto adaptativo é muito diferente para uma criança de bermuda e camiseta do que um executivo de terno e gravata. Sabe que te cortando aí, Rafael, agora eu vou falar como um projetista, como um antigo projetista de sistemas de ar-condicionado. Tá? A gente fazia um projeto para um ambiente comercial, para um escritório, e em média era 24, 25 graus que a gente fazia o projeto, mais ou menos 2. Mais ou menos 2 graus. Ok? Nos Estados Unidos não é feito dessa forma. Então, para nós brasileiros, né, a temperatura de conforto é entre 24 e 25 graus. Para o americano, não. Para o americano, a temperatura de conforto é 26. É 26 graus. Esse 1 grau, entre 25 e 26 graus, quando você vai fazer o teu cálculo de carga térmica, quando você vai fazer a tua simulação energética, e é 1 grau, como você consegue diferenciar esse 1 grau no teu corpo? Entendeu? Praticamente quase impossível. Tá? E aí, esse 1 grau faz toda a diferença na eficiência energética, entendeu? Lá na frente, né, do teu equipamento, do dimensionamento do equipamento. Então, em vez de fazer uma sala de aula um equipamento de 5 TRs, né, você vai fazer um equipamento de 4 TRs que vai te consumir bem menos. E você acabou de economizar, foram um split inverter, R$3.000, R$4.000 na máquina. É isso aí. É exatamente isso. Então, quando a gente fala de edifício existente, a gente tem o benefício de saber qual é a ocupação, como esse edifício vai ser operado, para tomar a medida, né? No caso dessa escola, a gente chegou à conclusão que saía muito mais barato trocar todas as janelas, e colocar o sistema de ar-condicionado após a troca, do que só trocar o sistema de ar-condicionado. Porque a carga térmica do ambiente por fresta, né, por ar externo ou por um vidro de péssima qualidade, era muito maior do que o gasto ia ser muito maior em energia do que e máquina de ar-condicionado do que trocar as janelas e colocar um sistema mais enxuto. Né? E nesse caso, por tabela, o prédio ainda ganhou um telhado verde pela economia de carga térmica. Mas assim, estudar o empreendimento, entender o empreendimento, nem sempre a solução é tão óbvia para todos os empreendimentos. Né? Aqui a gente falou de iluminação, tomada, iluminação, ar-condicionado, vidro, mas daqui a pouco a solução para o prédio é colocar um programador horário no break do sistema de CPD do edifício, porque o no-break fica lá toda a noite trabalhando com 70% de eficiência, então tem 30% consumindo ali toda a noite num CPD, né? Ou quando a gente fala entrando em CPD mais uma vez, né, que seriam os grandes sistemas de processamento de dados de bancos, indústrias, etc., o pessoal tem costume de entrar num CPD com uma temperatura de 20 graus. Poxa, cansei de ver especificação de máquina eletrônica, placas, etc., switches, com temperatura máxima que ele suporta de 35. Por que nós estamos trabalhando com 20? Por que eu não trabalho com 30, que eu estou abaixo ainda da temperatura máxima, não preciso tirar aquela carga térmica absurda e deixar meu sistema de ar-condicionado? Então, assim, maneiras tem que só entender, a gente chama muito uma questão de diagnóstico energético, né? Tirar a febre do edifício, tem que entender o comportamento do edifício, entender como ele é operado, para daí o próximo passo é quais são as medidas necessárias. É isso aí. Fedalto, perguntas? Não, só eu estou realmente que eu peguei todas, digamos, a parte aí que realmente o que mais precisa é educar as pessoas. Eu entendi, está bem claro para mim esse novo, digamos, esse mercado de peças, digamos, de construções antigas. Eu achei realmente isso aí é um mercado imenso, mas eu acho que o maior problema é educar as pessoas, que ninguém quer abrir mão do conforto e da extravagância. E é exatamente isso, Giancarlo. O problema não é nem o conforto, o problema é a extravagância, porque às vezes a pessoa não sabe a diferença de uma torneira de 10 para uma torneira de 5, que é imperceptível a diferença. Mas, conforto vai ser o mesmo, falando,
Para não falar que é o mesmo. Sim, o conforto pode ser o mesmo. Mas quando o Rafael falou da creche, do uso da secadora, me lembrei que eu tinha uma diarista que ela usava secadora direto. E eu tenho varal. É porque não é ela que paga a conta, né? Exato, não é ela que paga a conta. Pedalto, na aba QIA, como é que nós estamos de perguntas? Na aba QIA, deixa eu dar uma olhada aqui. 100 perguntas no momento. 100 perguntas? 100 perguntas. Acho que todos... Você gostaria de fazer alguma pergunta, Fedalto? Não. Eu acho que todos entenderam muito bem onde que pega o problema. O debate é bom porque um fala, depois vem a réplica, a tréplica e vai indo, né? E exaure o tema. Isso fica bem legal fazer esse debate, porque fica assim mais vivo o debate, né? Do que uma exatamente. A ideia da gente... final, né? A ideia da gente é muito de falar das nossas experiências sobre o nosso trabalho, né? Sim. E isso são coisas que a gente poderia ficar aqui falando a tarde inteira. Isso. Tem muita história, tem muita curiosidade, entendeu? Tem muitos causos que acontecem, entendeu? Então, mas o tema por si só é muito interessante. A gente poderia fazer uma próxima edição, por exemplo, falar só de case, né? Por exemplo, o Rafael, da última vez, na sustentabilidade, ele falou de 2 cases, focado mais na economia de energia, ar-condicionado e tal. Podia fazer um bem bolado assim. Exato. Reduziu a água, né? A parte de esgotamento sanitário. Como eu trabalho, né? Entendi. Como eu trabalho com a parte de comissionamento, então a minha parte é focada na parte de energia. Certo. Então, se você fala para mim, mas o que diminuiu de água, aquele case, eu não sei. Eu acho que eu citei o Eurobusiness, né? O Eurobusiness é um dos nossos maiores cases, que é um prédio de 16 mil metros quadrados, que foi o primeiro edifício LEED Zero água do mundo, né? Então, é autossuficiente em água, eles não precisam da Sanepar, por exemplo. E é um edifício aqui da Ecoville, né? Aqui em Curitiba, num dos nossos maiores bairros da cidade, um edifício que proporcionou isso e mostrou para o mercado. É possível fazer, é possível tratar esgoto e usar no ambiente, potabilizar água, enfim. É esse tipo de case, né? Diferencia um pouco. E, né, N outros que a gente pode falar de geração de resíduos, conforto ambiental em ambientes, enfim. E como o Hilário falou, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Nossa, é isso aí. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer, Hilário e Rafael, o excelente debate, vocês terem aceitado o nosso convite, né? Em nome do nosso presidente Horácio Guimarães e o diretor técnico, o Ferruccio Kochinski, né? Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês no debate. A porta do IEP está aberta a vocês, né? Com essa possibilidade de fazer uma outra live falando sobre cases, né? Cases de sucesso, o que deu certo, né? O que talvez não tenha dado certo. Está aberta aí para vocês outras oportunidades. E lembrando a todos, né? Que amanhã, ao meio-dia, esse link desse debate estará no nosso canal do YouTube, iepr.org.br, é o nosso canal dentro do YouTube. Agradeço também ao Giancarlo Fedalto e à Bruna por todo o apoio técnico que foi dado, né, durante esse debate. Obrigado a todos e até a próxima quarta-feira com uma nova live IEP Talk. Obrigado a todos. Obrigado, Hilário. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Tchau. Até mais. Tchau.